Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 7 de agosto, na sexta-feira, estamos aqui para mais uma aula. E hoje nós iremos estar vendo a página 138, que fala sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, com duas variáveis, né? Duas letras diferentes, certo? Então, na página 138, tem essa equação lá que ele cita como exemplo, tá? Que eu coloquei no quadro. Então, você pode ver que aqui é uma equação do primeiro grau e tem duas variáveis diferentes, x e y, certo? E ele tem um lembrete aí, que até tá cor de rosa, que eu estarei lendo para vocês, fala assim, ó. As equações que podem ser escritas na forma ax mais by igual a c, em que x e y são as incógnitas, a, b e c são números reais, e a e b são ambos não nulos, chamam-se equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, para ser considerado uma equação do primeiro grau, quer dizer, né, com duas incógnitas, tem que ter esse formato aqui, ó, tá? Esse formato, ele fala A que multiplica X mais B que multiplica o Y igual a C. O que quer dizer isso? A e B e C são números reais. São qualquer número que eu né, que pode aparecer. Pode ser números reais, vocês sabem que é um conjunto infinito. Ele pega todos os números, né? Positivo, negativo, forma de fração, números decimais, né? Então, pode ser qualquer número. Só que o A e o B não pode ser nulo. Por quê? Porque às vezes se assumir um valor, por exemplo, 0, pode acontecer de desaparecer a variável. Então, aí já não é considerado mais uma equação com duas incógnitas diferentes, né? Então, por isso que eles não podem ser nulos. Por exemplo, nessa equação aqui, quem que é o A, B e o C? O A, no caso, é 1, que está multiplicando o X, que não aparece, mas eu sei que é 1. O Y também é 1. E o C é 6, certo? C é o número que vai estar sozinho, sem variável, que depois é igualdade, tá? Como que eu faço para me achar a solução de uma equação que tem duas variáveis diferentes? O processo para encontrar a solução, eu vou estar atribuindo valores, no caso aqui para x, e vou encontrar o valor de y. Esses valores que eu vou atribuir, eu vou escolher. Pode ser qualquer número, tá? Dentro do conjunto dos reais. Então, eu escolhi o 0, por exemplo. Se o x vale 0, quanto que vai dar meu y? Então, eu volto na equação aqui, ó. 0 mais y igual a 6. Resolvendo aqui, vai ficar y igual a 6 menos 0, que vai dar 6. Então, o y vai valer o quê? 6, não é isso? Aqui, se o x valer 1, vai ficar 1 mais y igual a 6. Então, o y vai ser igual a 6 menos 1, que vai dar 5. Depois que eu atribuo valores, eu posso estar atribuindo, né, quantos valores eu quiser, tá? Aqui eu coloquei 2 só, mas aí no livro de vocês podem ver que tem vários, né? Ele colocou aí, ó, 6, 5, 4, 3, colocou 2, 1, 0, menos 1. Depois, lá na outra página, ele colocou lá números que tem vírgula, né? Menos 3,5. Colocou 3 meios que tem fração, 2,56 e 8 e assim por diante. Qualquer número que você quiser atribuir, tá? Você vai encontrar a solução. Só porque essa solução, ela vai estar em forma de par ordenado, tá? Vocês sabem que par ordenado, ele fica assim, ó, dentro de um parênteses. O primeiro valor corresponde ao valor de x, o segundo corresponde ao valor de y. Então, nesse caso aqui, o x, quando ele for 0, qual foi o valor de y? 6. Então, eu formei um par ordenado.
O par ordenado tem que tomar cuidado, porque tem que obedecer a ordem. O X vem primeiro, depois o Y. Porque quando você for marcar lá no plano cartesiano, você sabe o lugar certinho que você vai marcar. Porque o plano cartesiano, ele é formado pela reta Y e a reta X, né? Então, você tem que saber aonde que você vai colocar os números lá e onde você vai marcar o ponto. Então, você vai sempre olhar o par ordenado. Aqui, quando o Y foi 1, quando o X foi 1, quer dizer, o Y deu quanto? 5. Então, formou esse par ordenado aqui. Então, marcando esses dois pontos no gráfico, aqui no plano, vai ficar aqui, ó. Quando o X for 0, o 0 tá aqui, né, na origem aqui. O Y vai ser 6, então o ponto vai ficar aqui, ó, em cima do eixo Y. Quando o X for 1, meu Y vai ser 5, então o ponto vai ficar marcado aqui. Então, se eu continuar atribuindo valores, vocês podem observar aí que eu vou estar, né, marcando outros pontos, certo? Quanto mais valores eu atribuir para X, mais par ordenados eu vou conseguir gerar. E consequentemente, mais pontos eu vou estar marcando também no gráfico, certo? Então, aí lá na página 139, ele fala assim, ó. Em um plano cartesiano, os infinitos par ordenado, que são solução da equação x mais y igual a 6, são representados por pontos que constituem uma reta. Depois que você marca os pontos, quando você une eles, forma uma reta, não é isso? Você pode observar aí. Pode-se demonstrar que os pontos que representam as soluções de qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas na forma ax mais by igual a c, em que x e y são números reais, constituem uma reta. Porém, não apresentaremos a demonstração nesse momento. Então, o que quer dizer? Toda equação, né, do primeiro grau que tem duas variáveis, né, diferente aí, no caso, quando eu monto o gráfico, você pode ver que os pontos vai formar uma reta, tá? Certo? Então, toda vez que acontecer isso, vai formar uma reta. Isso que eu quero dizer. Então, pessoal, equação do primeiro grau, né? Você vai olhar, quando ela tiver duas variáveis, você bater o olho, você já vai ver, né? Tem duas letras diferentes. Então, é considerada uma equação com duas incógnitas. Para resolver, que jeito que resolve? Né? Atribuindo valores. Você vai escolher valores para x, no caso, se for x, y, você vai atribuir valores, né? Para x e encontrar o valor de y. Depois que você encontrar, você vai formar os par ordenados. Se ele pedir para marcar o gráfico, você joga no gráfico, tá? Então, é isso aí, certo? Por hoje, nós estaremos vendo essas duas páginas e vocês irão estar resolvendo os exercícios da página 139 e 140. Vão responder os 6, 7 e 8, tá? Responder no caderno. Caso, né, vocês precisem de ajuda, entre em contato comigo. Não esqueçam de estar tirando a foto e enviando no meu privado, certo? Então, tenham um excelente dia, um ótimo final de semana e até a próxima aula.